Bora, galera, bem-vindo ao canal. Daqui a pouquinho, Flamengo e Botafogo, já temos aqui a escalação, né? Temos, na verdade, duas escalações, provável tempo que vai enfrentar em campo. O Flamengo com algumas dificuldades na lateral esquerda, por isso o Felipe Luiz teve que intervir, teve que improvisar algum setor, tá bom? Temos também aí o Botafogo, também com desfalque. Temos o João Guilherme, novo narrador da Flá TV, acabou de ser contratado pelo Flamengo, pediu demissão da Paramount e agora vai narrar os jogos do Flamengo na Flá TV, né? Uma baita de uma contratação para o Flamengo. Temos aí a verdade sobre aquele caso do Casemiro que a gente tinha trazido ontem. A gente até falou aqui que achava estranho. Vou trazer todos os detalhes para vocês, tá bom? E daqui a pouquinho o Flamengo e Botafogo valendo aí a liderança do Campeonato Carioca. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Mas sem delongas, né? Coloca já o palpite aí para daqui a pouquinho. Quem vai vencer essa partida, né? Se vai ser Flamengo, se vai ser Botafogo, se vai ser empate. E qual o nível de confiança que você tá para o jogo de logo mais, tá bom? Vamos passar aqui a escalação para vocês. Temos duas escalações aqui. Isso porque o Felipe Luiz precisou intervir, né? Infelizmente, o último jogo agora dentro do Fluminense foi uma selvageria, um show de pancadaria dentro de campo. O juiz não teve coragem suficiente para punir os jogadores do Fluminense, só punir o jogador do Flamengo. Embora tenha sido 3 cartões amarelos para cada lado, mas o nível, né, de desigualdade de pancadaria dentro de campo foi surreal. Inclusive até o próprio Bruno Henrique está fazendo aula de boxe, não sei se foi motivo depois desse jogo, né? O Sil motivou o jogo dentro do Fluminense, que foi um show de pancadaria, mas o próprio Bruno Henrique está iniciando aulas de boxe, inclusive colocou nos seus stories, né? Achei bem interessante. Mas vida que segue, tá bom? Por causa desse tipo de pancadaria, o Ailton Lucas vai estar fora dessa partida. Tá com dores no joelho depois daquela entrada criminosa do jogador do Fluminense em cima do Ailton Lucas, o qual o juiz fez a questão de nem olhar o lance, né? Mas sem chororô aqui não é Botafogo, aqui é Flamengo. Vamos para a escalação. Vamos primeiro para a primeira escalação aqui do Flamengo, que é a mais, vamos dizer assim, perto do que vai acontecer, tá bom? Goleiro Rossi, lateral direito Danilo, perdão. No caso aqui o Flamengo vai jogar com o sistema de 3 zagueiros. Quem trouxe até foi o Gé também, mas a gente tem uma escalação diferente. Vou passar de acordo com o Gé, que foi a apuração que eles fizeram. Goleiro Rossi, Flamengo jogando com 3 zagueiros. Danilo, Léo Pereira, né? Zagueiro pela esquerda, Léo Pereira. Zagueiro pela direita, o Danilo. Centralizado, o Léo Ortiz, para a construção de jogo e tudo mais. Um pouquinho mais na frente, como volante. Aí vamos ter uma espécie de 3 volantes. Eric Pulgar, no caso não seria poupado para o confronto diante do Vasco, e jogaria agora. Eric Pulgar, Gerson e Dela Cruz, né? Dela Cruz, além de fazer a questão do segundo para terceiro volante, né? Que não existe no futebol, mas eles fariam uma espécie de volante de criação, vamos dizer assim falando. É aquele famoso motorzinho como o Dela Cruz está acostumado. Pulgar, Gerson e Dela Cruz. Na frente, Plata, Arrascaeta e Michael. Muito ofensivo o time aqui. No ataque, o Bruno Henrique. Esse seria a escalação inicial do Flamengo para enfrentar o Botafogo. Mas temos uma outra escalação aqui que, na minha opinião, seria mais provável, até porque o Varela voltou de viagem depois do enterro lá da sua mãe, né? Que infelizmente partiu. Eu sei como é que é perder uma mãe, já perdi a minha, e é uma dor que infelizmente não tem como, né, tapar o buraco, infelizmente, tá bom? Espero que ele volte o mais rápido possível, né? Que ele consiga retornar seu futebol. A gente sabe que é difícil, queira que não queira, isso afeta o jogador. Mas temos aí o Varela de volta, tá bom? E seria da seguinte forma: Rossi, Léo Pereira e Léo Ortiz. Aí lateral direita Wesley, lateral esquerda o Varela, improvisado na vaga do Ailton Lucas, né? Já que o Alexandre sofreu uma lesão de grau 1, vai precisar passar uns dias fora para tratamento. E o Ailton Lucas, depois da pancada dentro do Fluminense, está fora. Colocaria o Varela na lateral esquerda. A gente já sabe que ele já fez essa função com o próprio Tite e também com o próprio Felipe Luiz. E tem tudo para começar como titular na lateral esquerda, tá bom? Seria Varela e o Wesley. Aí no meio teríamos o Eric Pulgar e o Dela Cruz, Gerson, o Gonzalo Plata e o Bruno Henrique pela esquerda. E no ataque o Juninho. O Arrascaeta ficaria fora, entraria no segundo tempo. Lembrando aqui, né, deixando bem claro, uma salva aqui, né, uma ressalva, que Dela Cruz e Arrascaeta só vão jogar no máximo estourando 70 minutos, tá bom? Isso por questão de controle de carga, já que o Flamengo vai precisar jogar sábado, né, nesse clássico dos milhões, dentro do Vasco da Gama. Para quem não tá sabendo, o jogo foi adiado de 4h30 da tarde para 9h45 da noite, por questão do calor, né, o calor intenso, fora o gramado horrível. Não sei se já corrigiram a questão do gramado, eu vou até saber mais sobre isso, como é que tá a questão do gramado, né, se resolver aquele problema. Parece não, acredito que foi uma resina que eles colocaram, até pelo o relato que eu vi, né, da equipe lá que administra tanto o Maracanã como a questão do Ninho. Tinham colocado uma resina no gramado. Eu espero que tenham resolvido isso, porque no último jogo agora diante do Fluminense, a bola estava ticando muito, queira que não queira, atrapalhou não só a questão do calor, embora não sirva de desculpa,
tá bom? Sirva de âncora, mas atrapalhou bastante, tanto a questão do gramado, como também a questão do calor infernal que estava fazendo no Rio de Janeiro, tá certo? Mas espero que esteja tudo ok, esteja tudo apto para esse jogão, logo mais Flamengo e Botafogo. Vasco e Flamengo vai ser sábado, 9h45 da noite, por isso o Flamengo tá dosando, né, tá mesclando um pouco a equipe para poder aguentar e manter o time em alta performance, tanto no jogo de logo mais, como também no jogo de sábado diante do Vasco da Gama, tá bom? Tivemos também informação importante, o João Guilherme será o novo narrador oficial da Flá TV, né? Ele pediu demissão da Paramount, qual estava administrando aí os Jogos Libertadores e outros campeonatos também, e agora será o novo narrador, né, João Guilherme, que se, vamos dizer assim, se idealizou com aquele narração memorável dentro do River Plate, lá em Lima, Flamengo 2-1 no River Plate de virada, com aquele, vamos dizer assim, entre aspas, né, predestinado Gabigol, né, aqueles 3 minutos mudou tudo, né, a torcida foi a loucura. Na minha opinião, o Flamengo daqui por diante vai se tornar, claro, já é uma potência fora da Europa. A cada ano que passa, investe em mais estrutura, em jogadores e tudo mais. Tem tudo para conquistar muitos e muitas Libertadores ainda daqui para frente. Mas, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, Flamengo nada vai se comparar àquele título do River Plate, né? Não só para quem assistiu, né, para quem viveu aquilo, mas também para quem estava lá. Ou seja, vai ser algo memorável, que vai ser muito difícil de apagar o que a gente viveu em 2019, ainda mais com o Jorge Jesus, né? Todo respeito ao Felipe Luiz, mas foi algo que não tem como apagar da memória da gente, tá bom? Você do Raiz nunca vai esquecer aquilo, aquele jogão entre Flamengo e River Plate por 2-1, né? Jogo que a gente achava que já estava perdido, né? O Flamengo levando sufoco, não conseguia penetrar na defesa do River Plate, e em 3 minutos o Flamengo saiu do inferno ao céu. O jogo, mas coloca nos comentários que vocês sentiram naquela partida. Jogo memorável, com a narração do grande João Guilherme, que agora vai ser narrador da Flá TV. Eu espero que daqui para frente, né, o Flamengo tenha ideias, tenha planos para também transmitir jogos do Flamengo, seja no Brasileiro, seja em qualquer outra competição, Copa do Brasil, consiga transmitir pela Flá TV com a narração do João Guilherme, né, com as imagens, que vai ser fantástico, tá bom? Eu não sei porque esse ano não conseguiu, eu sei que a gente tá na transmissão da GOT, né, TV, mas o Flamengo também poderia ter passado alguns jogos do Campeonato Carioca, assim como a Vasco TV e o próprio Flu TV também, tá bom? Minha opinião. Temos uma informação aqui importante, só pegar aqui para vocês rapidinho. Sim, eu já passei para você a questão da minutagem, né, que vai ser só 70 minutos, no máximo estourando, entre Dela Cruz e Arrascaeta. Falando em Arrascaeta, o seu Daniel Fonseca, que é empresário do Arrascaeta, busca conversar com o Flamengo, né, questão de renovação. Lembrando que o contrato do Arrascaeta só vai terminar em dezembro de 2026, quase 2 anos, né, ainda. Lembrando que o próprio empresário falou que não tem pressa em relação a isso. O Arrascaeta está muito feliz no Flamengo, inclusive criaram uma doceria junto com sua esposa, né, sua esposa administra aqui no Rio de Janeiro, junto com sua esposa. Está muito feliz no Flamengo, hoje é ídolo, inquestionável. Aí recordes atrás de recordes junto com o Bruno Henrique dentro do Flamengo. E tá muito feliz no Flamengo, não tem desejo nenhum de sair, né? Mas queira que não queira, precisa de uma renovação salarial, assim como o caso do Gerson, seu próprio pai aí fazendo confusão nas redes sociais, em podcast e tudo mais, dando uma indireta pra diretoria do Flamengo, tá bom? Mas o Flamengo tem que cuidar rápido disso pra não dar chance pro azar, né? Não correr risco de algum time de fora vir e contratar o jogador. Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Agora, sem delongas, vamos pra tema principal aqui, que é o Casemiro. Lembre que eu falei para vocês ontem, o salário do Casemiro é 10,5 milhões de reais lá no Manchester. Ou seja, seria algo impossível para o futebol, né, para os padrões de futebol brasileiro, um clube pagar esse salário. Mesmo que o Manchester City abrisse mão de pagar metade e o Flamengo arcar com a outra, ainda ficaria muito pesado, né, 5 milhões. Aí vamos dizer que Casemiro reduzisse pela metade o salário dele. 10,5 para 5,3 milhões de reais. Ficaria mais ou menos 2 milhões e meio, 2,6 milhões para cada um. Ainda ficaria muito pesado. Lembrando que hoje o maior salário do elenco é do Bruno Henrique por 1,8 milhões de reais. Era do Gabigol com 2,2 milhões, mas já saiu, tá no Cruzeiro. Hoje é do Bruno Henrique com 1,8 milhões de reais, né? Juntando luva e tudo mais, já é mais ou menos isso mensalmente. Folha salarial do Flamengo gira em torno de 25 a 27 milhões de reais. Mesmo com questão da folga, né, do Bruno Henrique, do Gabigol e do próprio Fabrício Bruno, que saíram, o Lohan, entre outros. Mas mesmo assim, a folha do Flamengo ainda está nessa base ainda. E na minha opinião, seria impossível o Flamengo conseguir pagar esse valor. Não que o Flamengo não consiga, o Flamengo tem dinheiro para isso, né? Tem investidores, tem tudo mais. Mas o Flamengo não faria esse tipo de loucura para pagar um alto salário para um jogador de 32 anos. Embora a gente saiba que ele vai dar muito retorno técnico,
mas seria impossível. Tem a questão da multa e tudo mais. Casemiro acabou de ser contratado pelo Manchester City, né? Saiu do Real Madrid, foi pro Manchester City. Seria algo totalmente inviável. Quem surgiu com essa notícia foi o Nicola. A gente sabe que, com todo respeito ao jornalista Nicola, ele tem as fontes dele, mas na minha opinião as fontes dele também é precipitada. Mas, né, a gente sempre, todas as fontes que ele fala, né, todas as notícias que ele traz, envolvendo jogadores do Flamengo, nunca dá certo. É por isso que até perde um pouco de credibilidade em relação a isso, tá bom? Até o próprio Paparazzo Rubro-Negro, com o seu repórter, entrou em contato com a diretoria do Flamengo, negaram. Aí depois saiu a notícia lá do jornal, né, da Inglaterra, falando que a fonte era o Nicola. Aí depois voltaram atrás dizendo que o Flamengo não tem interesse mais no Casemiro, estava focado no Jorginho. Ou seja, fizeram uma mentira, depois tentaram distorcer totalmente, né, o que realmente tem acontecido. Em relação ao Jorginho, como a gente falou aqui para vocês várias vezes, o Flamengo não desistiu do Jorginho, fez de tudo para o Jorginho assinar um pré-contrato. O Arsenal pediu para ele não fazer isso. Como eu falei, lá tá o time do Arsenal tá com algumas lesões e o Jorginho hoje no momento seria insubstituível para poder manter, né, a equipe jogando, já que a equipe está brigando pelo título do futebol inglês, atropelando todo mundo, atropelou o Manchester City por 5-1, tá jogando muito bem lá e eles não querem, por isso não a liberação, né? Quem pediu foi o treinador do Arsenal, pediu para não liberar o jogador e pediram inclusive para o próprio jogador não assinar um pré-contrato com o Flamengo, né? Isso que dá um pouco de receio. A gente sabe o que aconteceu com o próprio Zenit, né, da Rússia. Em relação ao Claudinho, 3 vezes seguidas que o Flamengo negociava com o jogador pedia liberação, depois se via de escudo e acabava renovando com o time, né? Espero que isso não aconteça com o Flamengo, tá bom? Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Daqui a pouquinho o Flamengo e Botafogo, coloca aí nos comentários o palpite para a partida. Valeu.